Fala galera, tudo certo? Então aqui eu gostaria de dar início ao mais novo podcast Guri da Base com meu amigão Marcolo, Marcos de la Cumbre. Meu nome é Leonardo, podem me chamar de Léo, e eu queria começar esse podcast falando sobre o quanto é especial esse momento pra mim, porque eu tô começando uma nova etapa da minha vida com um sonho meu. E ninguém melhor pra começar como o Marcola, que é meu amigão. Leléo, tô muito feliz que tu me convidou e que tu me escolheu pra estrear isso que tu acabou de chamar de sonho. E a tua cabeça tem que ser essa daí mesmo, cara. Um cabeção inteligente tem que ser assim, tem que ser cheio de sonho, cheio de vontade de realizar sonho, né? Não pode ficar só no sonho. E eu tô muito feliz de estar aqui pra gente trocar ideia sobre futebol como gente grande, né? Porque tu dá aula, na verdade tu me dá aula de futebol quantas vezes, né? Então hoje pra mim tá sendo incrível poder estar aqui e entrando pra história desse podcast maravilhoso que é o Guri da Base. Muito obrigado pelo convite. Nada melhor, nenhum assunto melhor pra começar. Vê lá o que tu vai me perguntar, né, Leléo? Não, já não vai entrar de carrinho assim em mim, né? Mentira, tu pode perguntar o que tu quiser. Tá. Já entra de sola já. Assim, eu sei que tu viaja pelo mundo todo, né? Verdade. Por vários lugares diferentes. Eu sei que tu já foi pra África, pra alguns países asiáticos, pra alguns americanos também, né? Sim. Então, e eu tenho certeza que tu já viveu muitas experiências relacionadas ao futebol. Pode me perguntar? Até porque assim, o futebol tá na minha veia desde que eu era criança. Eu lembro que o meu pai, o primeiro jogo de futebol que eu fui mesmo, que eu tenho uma viva memória, foi com o meu pai. Eu ia nos ombros do meu pai a caminho do estádio lá em Curitiba, então é uma memória que me arrepia, porque a conexão de pai e filho com o futebol é uma coisa que se eterniza. Tu sempre vai lembrar, por exemplo, do primeiro dia que teu pai te levou no Beira-Rio para tu assistir o Inter, né? E isso é uma coisa que quando tu tiver 80, 90 anos, tu vai lembrar, porque é um carimbo na tua história. E o futebol sempre esteve presente na minha vida. E eu lembro vivamente, assim, o primeiro jogo que eu fui eu estreiei muito bem. Meu pai é torcedor do Paraná Clube, acompanhei ele por muito tempo. E lá em Curitiba, no Couto Pereira, 4-0 pro Paraná Clube dentro da casa do Curitiba. Em, sei lá, acho que 93, 94. O Paraná tinha um timaço, ganhava tudo. E por isso que o futebol desde sempre esteve na minha vida. Depois, é claro que eu acabei não seguindo o sonho de todo menino, que às vezes é ser um jogador de futebol, e acabei indo viajar por minha conta, trabalhando como jornalista, mas o futebol sempre esteve presente. A cidade que eu estou visitando, se tem uma partida de futebol, obviamente eu vou fazer o possível para estar lá na arquibancada e conhecendo a estrutura dos clubes, as torcidas e fazendo bagunça, né, Léo? Eu sei de uma história na Bolívia, eu acho, né? Tu não foi ver jogo na Bolívia? Fui. Me conta como foi. Na verdade, cara, esse da Bolívia, eu tava quase terminando a minha viagem pela Bolívia. Eu tava em La Paz, lá onde é dificílimo pros atletas desempenharem bom futebol, porque o ar é rarefeito, né? Quase 4.000 metros de altitude, talvez um pouco mais, um pouco menos. E eu tava nos últimos dias da viagem, eu já tinha zerado a viagem, já tinha feito tudo que eu queria, tinha mais uma civilização lá antiga para visitar, e eu, passando por uma banca de jornal, vi que ia ter jogo do The Strongest. Tu conhece o The Strongest? Claro. Tá na Libertadores, aí tá, acho que agora tá até no grupo do Grêmio, né? Uhum. Na Libertadores. E tinha jogo do The Strongest. E eu pensei, cara, eu não vou para a civilização lá de Tiwanaku, que é uma das civilizações mais antigas aqui da América do Sul. Falei, eu já vi tanta pedra empilhada lá em Machu Picchu, né? Tanta civilização antiga. Eu agora vou ver a grande alegria da nossa civilização atual, que é o futebol. E aí eu fui assistir um jogo do The Strongest. Era The Strongest e Real Mamoré, no fortíssimo campeonato boliviano, que a gente sabe que o campeonato boliviano é muito bom, né? É incrivelmente bom.
E, enfim, fui pro Estádio Nacional Hernando Siles, que é o Estádio Nacional da Bolívia. Só que naquele dia o estádio estava repleto de jovens da tua idade, um pouco mais velhos, um pouco mais novos, porque havia uma Olimpíada Nacional entre escolas. E aí os torcedores do The Strongest também, alguns foram surpreendidos que o jogo não seria ali, tudo mal informado, a Bolívia, isso nós estamos falando de 2010, 2011, faz muito tempo. E tudo mal informado, a internet não era tão cotidiana como pegar no celular, e aí descobriram onde é que seria o jogo. O jogo foi na sede do clube The Strongest mesmo. É como se fosse um centro de treinamento, um estádio assim, longe do centro de La Paz, mas foi muito interessante essa troca, porque eu acabei não conhecendo o estádio Hernando Siles por dentro, que é um estádio nacional, e acabei conhecendo um estádio raiz, que é a coisa que eu mais gosto de fazer nas minhas viagens. Então, assim, tive muita sorte. Pegamos um táxi, eu nem conhecia os caras, pegamos um táxi e fomos pro estádio do The Strongest, lá pra sede do Clube Social The Strongest, que tinha um campo de futebol, com arquibancadas, assim, muito modestas. E o fator mais curioso é que a geografia da cidade de La Paz, ela é cheia de morros, é muito alto, né, lá na Bolívia. Então, algumas pessoas que não podiam pagar ingresso subiam nos morros que ficavam ao entorno do estádio. Então, eu tirei várias fotos de pessoas assistindo o jogo do alto dos morros e tal. Assim, uma geografia muito bonita, assim, tu vê um estádiozinho cravado ali no meio de um monte de morro. E o fator mais curioso de toda essa situação é que o placar final foi Strongest 9, Real Mamoré 1. Eu nunca tinha visto um placar tão elástico assim. E aí foi 9-1 para tu ver como é equilibradíssimo o campeonato boliviano. Depois eu fiquei amigo da Barra, né, que é a torcida organizada dos caras lá. Fiquei amigo deles. Foi anoitecendo, não tinha transporte pro centro de La Paz, entrei na van dos caras, parecia que eu estava sendo sequestrado por aqueles maloqueiros, mas no final eram boas pessoas e ficamos muito amigos. Foi uma experiência bacana no futebol, assim, pra mim. Praticamente o jogo do The Strongest, que joga a Libertadores e ganhou até do Grêmio, né, contra o Real Mamão. Real Mamão, o Real Mamoré é o Real Mamão. Aquele dia eles levaram um mamão mesmo. Tomar de 9 é complicado. Imagina, cara. De 9, a torcida foi a loucura, né? E a gente ainda teve um jogador expulso. Ainda. O Chumaceiro, que jogou no Brasil, jogou no Sport Recife, uns anos atrás. Chumais Tiger. Era o apelido dele. Bom, esse daí eu não conheço. Vai o Campeonato Boliviano. Tem que estudar mais o Campeonato Boliviano, cara. Excelente futebol. O Inter vai jogar na Sul-Americana, já jogou na Sul-Americana contra um time lá da Bolívia. Tem que ver o futebol incrível que eles jogam. Real Tomayapo. Real Tomayapo, esse eu não conheço. Eu não sei de qual região da Bolívia que é. Mas deve ter sido um jogão de bola. Quanto é que deu o jogo, Léo? O primeiro deu 0-0 com o Inter sendo vaiado de tão vergonhoso que foi o jogo. E o outro foi 2-0. 2-0 pro Inter. Pro Inter. E o 0-0 foi lá na Bolívia? Foi lá. Lá é mais difícil. Não, foi no Beira-Rio. Foi no Beira-Rio? Foi no Beira-Rio. Meu Deus, e daí lá... Só ficaram passando a bolinha de lado, aquele futebol mequetrefe que ninguém quer ver. E tu é crítico do futebol do Inter, pelo visto, né? Não tá muito satisfeito, né? Alô, Cudê! Nessa temporada eu tô. É? O Cudê tava fazendo bons jogos, mas agora decaiu tudo. Não tá dando gosto de ver. E não dá pra botar nem a desculpa da enchente, né? Porque, é um timaço Inter, né, cara? Enfim. Então, eu queria saber sobre qual time tu torce. Cara, eu torço pro melhor time do mundo. Mas Deixa eu chutar. Tu tem cara de Joinville. Mas daí, meu amigo, aí tu quer comprar uma briga comigo, né? Não. Não!
Tu acha que... Tu é do Brusque, né? Não. Brusque. Meu amigo. Ó, Leléo. Pô, não, vou pedir pra parar aí o programa. Mas e vou existe embora. outro time em Santa Catarina que não é nem o Avaí, nem o Figueirense? Cara, existe. Poxa. O Barra, o Inter de Limeira. O Inter de Lages, né? Limeira. Inter de Lages. Limeira não é em São Paulo? É, São Paulo. Cara, mas aí tu me arrebentou, né, cara? Agora eu vou ter que pedir substituição, pode chamar outro convidado aí, cara, porque aí tu me ofendeu, né, gravemente, né? Eu sou torcedor do Marcílio Dias, o maior clube de todos os tempos. De toda Dias a história. é um cara? Marcílio Dias, um herói. Cara? Inclusive, ele é um herói gaúcho, um herói nacional, um herói gaúcho. Ah, gaúcho, agora eu gostei. Aí, ó, viu? Ele é um herói nacional, patrono da Marinha Brasileira, né? Ele era um marinheiro negro, descendente de escravos, lutou na Guerra do Paraguai e morreu na Guerra do Paraguai bravamente ao lutar com 3 inimigos. Perdeu o braço, continuou lutando, matou seus inimigos, mas não resistiu, porque naquela época, né, não tinha como o cara resistir a um ferimento desse porte. E, bom, enfim. Eu espero que tu não esteja mentindo, tá? Que essa seja a história verdadeira. Eu espero que tu não esteja mentindo por ser o teu time. Eu espero que Marcílio Dias não seja o pedreiro que fez o estádio. Não é. Bom, pode ter tido algum Marcílio que ajudou na obra também do maior estádio que esse planeta aqui já viu, né? Aquele gigante de concreto armado lá no centro de Itajaí, que fica a 2 quadras da casa da minha mãe e do meu pai. Sério? E por isso que eu nasci dentro do Marcílio Dias. Eu nasci, quando meu pai não me levava nos jogos, eu escutava no rádio e eu conseguia olhar o estádio lá 2 quadras pra frente. E quando batia um tiro de meta, Léo, eu conseguia ver a bola passando assim, ó, por cima. Era muito massa. Eu ficava na janelinha do meu quarto vendo os jogos do Marcílio. E tu me falou de Joinville, de Brusque, porque tu conhece a rivalidade que eu tenho, né, com esses clubes, né? E tu fez isso aí pra me provocar mesmo, mas tudo bem. Foi uma oportunidade pra gente falar. Não fiz pra provocar. Eu achava que era mesmo. Tu acha que era? Tu não falou que era um time bom? Cara, eu tô com cara de bailarina, por acaso, pra ser do Joinville, porque o Joinville... pouco tu tem. Não, tu tá brincando comigo. Cadê o meu colã, cara? Eu tô aqui bem trajado, né, pra vir no teu programa e tu vem com uma dessa, cara. Eu não sou uma bailarina pra ser torcedor do Joinville. Muito menos... Os caras do Brusque, nem apelido pejorativo eles têm, porque eles são tão insignificantes que a gente nem se preocupa com isso. Não que o Joinville tenha alguma importância, né? Mas é legal falar que o marinheiro sempre se dá bem com a bailarina. O marinheiro Marcílio Dias, no caso, né? Eu já ouvi muito bem da torcida do Marcílio. Eu sei que é povão. Sim. Né? A torcida do Marcílio Dias... Assim, Itajaí é uma cidade aí com seus 300 mil habitantes. É uma cidade que é a primeira economia do estado de Santa Catarina é Itajaí. A cidade mais rica Sério? do estado de Santa Catarina é Itajaí. Então, nós temos um estádio no centro da cidade, um time mais que centenário, se não me engano o Marcílio Dias tem aí seus 106, 107 anos. Pode falar. Se eu não me engano, o ano centenário não é 2019? 2019. Tá bem, hein, Leléo? 2019 é o ano centenário do Marcílio Dias. Né? O Marcílio é de 1919 e nós temos uma torcida apaixonada. Apesar de Santa Catarina ter um grande problema de pessoas que são muito apegadas ao futebol carioca ainda. Então isso tira bastante, o que não tem aqui no Rio Grande, o que tem muito aqui no Rio Grande do Sul, desse bairrismo das pessoas torcerem pro Grêmio, pro Inter, fervorosamente, lá em Santa Catarina a gente ainda é um pouco carente disso, né? Então todo mundo se ocupa com Flamengo, Vasco e tal, e esquece que pode ser protagonista com o time da sua cidade. Então, mas da mesma forma, Itajaí o Marcílio Dias tem uma grande torcida, sempre faz uma bagunça lá e é muito bom estar ali na arquibancada do Marcílio Dias. Um dia eu vou te levar, eu vou convidar teu pai, teu pai vai parar de falar que eu torço pra Timeco e aí nós vamos lá. Eu sei que assim, o Marcílio Dias, esses times aí, porque se eu não me engano, o Marcílio Dias é até sem série, né?
Esse ano ficou sem Esse série, ano. mas fez uma boa campanha no Campeonato Catarinense e ano que vem nós retornaremos à Série D. Perfeito. A Série D, que é um dos campeonatos nacionais mais difíceis, porque Sim, são aí tem- 80 clubes querendo, né, melhorar de situação. Né? Então é muito ingrato jogar uma Série D. Eu sei que é uma torcida muito raiz, né? Com certeza. E eu também quero saber um pouco sobre como é torcer para um time desses que quase, tipo, esse ano quase não teve jogo, não vai ter mais nenhum, eu acho, né? Esse ano ainda. Até teremos, mas é depois de agosto, que daí é a Copa Santa Catarina, que hoje é um campeonato muito valioso, porque ele acaba dando vaga para a Copa do Brasil. E hoje a Copa do Brasil é a Copa do Pix, né? Se tu se classifica, tu já ganha ali 700, 800 mil reais. Isso para um time do porte do Marcílio Dias é muito interessante, né? Enfim, aí a gente vai jogar só... Jogou no verão e vai jogar no verão de novo, que é no final do ano, né? Mas é muito difícil torcer para um time sem calendário. Porque no caso do Marcílio Dias, o que mantém a estrutura do clube, o clube vivo, o sentimento, é a própria torcida. Porque a gente não tem um grande investidor, né? Então, para torcer para um time como o Marcílio Dias, para ser um aficionado por isso, tem que gostar de futebol. Eu costumo dizer que quem torce para time vencedor e que ganha tudo e fica mal acostumado, por exemplo, um Palmeiras. Imagina, o Palmeiras não ganhar um título hoje já é motivo de protesto lá no CT do Palmeiras. A torcida ficou mal acostumada, porque tem uma mulher botando um monte de dinheiro lá, né? Agora, assim, quando tu já tá acostumado a torcer para aquele time que não ganha nada, e aí quando ganha, quando tem um lampejo ali, ganha um negocinho, tu fica feliz da vida. Essa é a essência do futebol. Porque não importa. O futebol é cheio de clichê. Né? Então não importa, cara. Eu sempre vou torcer pro Marcílio Dias, ele ganhando ou não ganhando, e até eu acho que se começar a ganhar muito eu vou achar chato, né? Porque, enfim, imagina que chato torcer pro Barcelona daquela época lá que eles ganhavam tudo. Deve ser chato, cara, porque eu sei que eu vou ganhar de novo, eu tenho que ter o medo de perder, né? De vez em Só quando. não foi páreo para o grande internacional de Adriano Gabiru. Mas daí, mas meu amigo, ali vocês tiveram também aquele maestro, né, que chegou botando a banca e falou assim: nós vamos atropelar os malandros, o querido Perdigão, né? O Perdigão, que hoje tá com uma pança desse tamanho, né? Toma muito goró, né? E parceiro do Gabiru, né? O Perdigão não tem alguma coisa a ver com o Marcílio, não? O Perdigão, cara, ele foi formado na base do Paraná Clube. Paraná Clube. Do Paraná Clube. É que tu também gosta bastante do Paraná Clube, né? Sim, o meu pai é torcedor do Paraná Clube. Eu trabalhei no Paraná Clube. Sério? Trabalhei no Paraná Clube. Trabalhou onde? Eu era da gestão do marketing do Paraná Clube. Ali em 2017 ou 16, se não me engano. Só que trabalhar com futebol eu não aconselho, especialmente num clube que você tem carinho, porque você acaba saindo dele detestando o clube. Os bastidores do futebol são muito tristes, muito sujos. E aí o Paraná Clube foi um time que decaiu tanto que quase deixou de existir, né? Hoje está respirando por aparelhos, né? Mas é por isso que eu tenho essa conexão. Meu pai era lá do Paraná, né? É do Paraná. E a gente teve uma época que eu tive essa oportunidade de trabalhar no Paraná Clube. Me ensinou muito, foi muito bom trabalhar lá e viver o futebol de quarta a domingo ou de terça a sexta, né? Que na época era uma Série B que a gente jogava, recebendo clubes de porte de Série B, né? E convivendo no ambiente dos atletas, criando campanhas para trazer torcida, de mobilização. O futebol hoje em dia, se tu não tem um clube rico, tu tá sempre lutando para salvar o teu próprio clube, né? Mas foi uma grande escola, apesar de que a gente recebia salário lá de 50 em 50 dias e não de 30 em 30, né? Mas esse é o mundo do futebol hoje em dia. Muito boa essa água com gás aqui, Leléo, inclusive. Adorei, cara. Tem um toquezinho de chá verde, né? Tem um toque de chá verde, eu acho, sim, nela. Sim, só tá meio espumosa, né? Não, mas é diferentona, né? Eu acho que é aquelas saborizadas. Sim, Gosto eu muito. sei. Tem que começar a vender nos estádios aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu fui... Não foi proibido? Foi proibido vender. Pô, um chazinho verde aí, cara. Saudável.
E devia ser mais barato, devia ser de graça, né? Ué, pá, aí ia fazer a festa da turma, né? O que tu ia falar aí? Não, é que eu fiquei sabendo que tu jogou num cemitério. Joguei no cemitério, cara. Joguei no cemitério. Eu tenho um grande carinho pela cidade do Cairo, que é a capital do Egito, lugar onde morei. E hoje, todos os anos, eu trabalho lá. Todos os anos eu vou para lá em agosto, setembro, onde eu guio turmas que vão viajar comigo pelo Egito por toda a bagagem que eu consegui adquirir lá do Egito. Não é aquela cidade do lixo que tu falou uma vez? É vizinha da cidade do lixo, é a cidade dos mortos. Por que é a cidade dos mortos? Por quê? No centro do Velho Cairo havia um grande cemitério da época medieval, lá do século 6, 7, onde enterravam pessoas importantes ali, né? E imagina que para visitar as pessoas naquela época, tinham que fazer quase que grandes caravanas, tinha um clima desértico, muito sol, e eles construíam, além das lápides que a gente está acostumado, né, de ir no cemitério e tem ali o jazigo, eles construíam pequenas casas, porque como a viagem era muito longa, as pessoas iam visitar seus entes queridos e ficavam ali abrigadas, né, por alguns dias para poder compensar toda aquela viagem, né? Se viajava de camelo, não tinha carro, não tinha, né, os meios de transporte eram a pé, era tração animal, né? Então as pessoas ficavam ali, iam visitar os seus entes queridos e acabavam ficando por ali, né, para passar uns dias e tal. Esse cemitério, com o passar dos anos e com as crises econômicas e com as crises habitacionais, acabou virando, bem da verdade, um grande favelão no meio do Cairo. As pessoas invadiram essas casas que antes serviam para as pessoas se abrigarem para ficar ali com seus mortos, né? Então hoje quem está lá morando já não tem mais nada a ver com aqueles mortos que estão lá, porque são mortos de séculos atrás. Eu tenho um amigo que mora lá e a sala dele, por exemplo, tem lá uma catacumba lá, um negócio lá que tem uma pessoa enterrada ali. Tu vai pelo quintal dele, tem um monte de coisa. E aí essa vizinhança, que eu visito todo ano para eu ir ver esse meu amigo, ficou muito especial e marcada por mim. Eu estava, né, fotografando, fazendo as minhas vivências lá, e eu vi um monte de moleque da tua idade jogando futebol. Na hora que eu vi isso, né, Leléo, isso aí é um caldo para minhas histórias, né? Eu me escorei ali, como quem não quer nada. Cheguei com uma câmera ali, fiquei fazendo umas fotos, de repente fui me chegando. Não tem nada que um sorriso e uma boa vontade expressada no teu rosto não consiga quando tu tá viajando. As pessoas ali estavam vendo que eu era estrangeiro e automaticamente eles já me puxaram para jogar futebol. E aí eu bati uma pelada lá jogando futebol no meio do cemitério, com catacumba, com os templos ali são mesquitas, porque é a cultura árabe. Então eu bati uma bola lá com a molecadinha, todo mundo com camisa de futebol dessas falsificadas, porque é uma região muito carente, uns descalços, outros de tênis, e todo mundo fazendo uma grande festa. Foi muito legal, foi muito especial. Eu visito lá todo ano. Se um dia tu for ao Egito comigo, eu vou te levar lá e nós vamos bater uma bola lá nesse lugar. O estádio mais inesperado do mundo é o estádio da Cidade dos Mortos, o Mortão do Cairo. Eu também sei que tu já foi no jogo do América de Cali, não era isso? Eu fui em 2011 na Colômbia. Eu estava em Cali. Assim que eu cheguei em Cali, eu escutei o rádio do meu taxista e eles estavam falando sobre o jogo que ia acontecer aquela noite. E aí meu amigo, tem um joguinho, eu vou, né? Eu falei pro taxista, cara, como é que eu consigo ingresso para ir pro jogo e tal? Ele falou assim, não, eles vão te matar se tu for lá. Não, os caras ficam se matando aí, era o clássico, América de Cali e Deportivo Cali. Eu falei, não, é nesse jogo mesmo que eu gosto de ir. E aí anoiteceu, pegamos um outro táxi e fomos até o estádio. Tinha que tirar até o cinto para entrar no estádio, não podia entrar de cinta no estádio. Nesse jogo, realmente estava uma tensão absurda
aos arredores do estádio, polícia, os caras se batendo, Que é violência. bem perigoso, né? Perigoso. Na Ainda mais Colômbia, né? a Colômbia, que ainda não tem, hoje está um pouco mais pacificado, claro, mas ainda não tem toda aquela segurança. Né? E o América de Cali, com um gol de cabeça, uma cabeçada, venceu o Deportivo Cali por 1-0. Lembra o autor do gol? Não lembro o autor do gol, infelizmente. Mas tinha um mascotão lá, que era um diabão. Lá eles são conhecidos como os Diablos Rojos, que são os Diablos Vermelhos. E tinha um Uma mascotão. cópia do United mais americana. O United é Diabo Vermelho? Os Diabos Vermelhos, Red Devil. Ah, Red Devils, é verdade. E aí tinha um mascotão que ficava andando no arredor da pista olímpica do estádio, numas pernas de pau gigante, e era um demonhão, assim, amedrontador, e ele ficava lá com a bandeira do América de Cali e aquelas torcedoras organizadas, assim, de sainha e pompom e tal, tudo em volta do diabão. Foi uma experiência muito legal. Ainda bem que deu 1-0 pro América. E eu também fiquei sabendo de uma coisa que eu quis guardar, assim, mais pro final. Ah, não, a gente nem tá no final, mas... Então. É que eu disse no final porque eu quero, depois dessa história que eu vou pedir pra tu contar, eu quero sair um pouco da América do Sul. Podemos sair a hora que tu Que quiser. eu sei que tu gosta de viajar, então depois dessa história a gente pode atravessar o Oceano Atlântico, Bora. chegar na África, mais especificamente em Marrocos. Mas primeiro vamos pra história, que é o que interessa. Eu fiquei sabendo que tu já foi presidente da organizada do Marcílio. Tu sabe que eu nunca contei isso em lugar nenhum de podcast. Sério? Assim, nunca contei. Mas é tão legal. Nunca contei. É uma parte da minha vida juvenil que há de se prestar muita atenção nessa parte da vida, porque a gente tem ali entre 15 e 18 anos e a gente acha que a gente sabe tudo do mundo. A gente acha que a gente é o bam e nada pode nos deter. E é uma fase perigosíssima da vida que, se você se desvirtuar muito, você pode ir para um caminho sem volta. E a gente sabe como são essas coisas, especialmente envolvendo torcidas organizadas em grandes cidades. Mas sim, eu fui presidente da torcida organizada Fúria Marcelista. E durante a minha gestão lá, eu transformei a torcida, porque Santa Catarina, como eu te disse, nunca teve um protagonismo no futebol. E como eu tinha boas referências da minha vivência no Paraná, que já tem uma coisa muito mais profissionalizada, eu trouxe referências muito boas para fazer da torcida uma torcida. Alugamos a nossa própria sede, fizemos materiais lindos, né, para fazer aquela festa na arquibancada e tudo mais, e eu por 2 anos ou 3 anos eu fiquei presidindo a torcida organizada do Marcílio Dias. Hoje em dia eu frequento, mas não sou assíduo, até porque não moro mais lá, mas foi uma parte da minha vida que me ensinou bastante coisa também, e durou o tempo que tinha que durar. Então foi muito bacana. Hoje eu tenho grandes amigos ainda que estão lá, né? Mas, enfim, o futebol é para ser uma diversão, não dá para ser levado tão a sério como muitos levam. Então, como eu disse, vamos pegar um barco ou de avião, que é mais rapidinho, né? Podemos. E até a África, em Marrocos. Marrocos. Tem alguma história com Marrocos? Que eu sei que tu já foi. Então, eu vou para o Marrocos todo ano porque eu trabalho na Mauritânia, que é do ladinho do Marrocos. Então, todas as minhas viagens para a Mauritânia começam no Marrocos. O Marrocos, Leléo, para mim, cara, guarda as torcidas de futebol mais insanas do planeta. Não existe nada igual. Não existe futebol europeu, não existe torcida do Barcelona. Futebol europeu, a torcida é fraca. Não existe nada. A torcida ali é a torcida de tênis. O cara fica ali em silêncio, né, para manter a concentração dos jogadores.
Salvo algumas exceções da Muralha Amarela do Dortmund lá, que faz festas Também incríveis. tem aquela do Galatasaray. Mas daí nós já estamos falando de uma Europa muito mais raiz, né? É uma Eurásia ali na Turquia. A do Galatasaray é maravilhosa, né? E as torcidas da Sérvia lá, do Estrela Vermelha. Mas aí já são torcidas que carregam já um DNA de muito sofrimento por outras coisas, países que passaram por guerra civil, que tem clubes muito ligados a essas histórias cotidianas da vida civil deles, né? Então por isso que eles são muito armados quanto a isso. Agora, voltando ao Marrocos, em Casablanca, que é a minha base, nós temos o Wydad Casablanca e o Raja Casablanca, que é muito conhecido porque eliminou o Atlético Mineiro do Ronaldinho Gaúcho, da época. Não vou me lembrar o ano. Acho que foi 2013. Foi 2013? No Mundial? Foi, isso, no Mundial. Foi 2013? Olha, eu acho que foi, né? Porque o Galo ganhou a Libertadores de 2013. Ah, então foi. Se foi 2013, então é isso aí. E aí, cara, em Casablanca é isso aí. Ou tu é o Wydad Casablanca, ou tu é o Raja Casablanca. O Wydad é o time povão. E o Casablanca é o time dos playboys. Em todo lugar do mundo tem isso, né? Que o cara fala assim, o Grêmio é o time dos playboys aqui no Rio Grande do Sul. O Inter já é mais povão e tal. E em todo lugar do mundo tem essa divisão. Eu acho muito bacana. Mas, apesar disso, eu geralmente sou ligado a mais os times de povo. Mas, apesar disso, eu sou dos times do Playboy lá do Marrocos, porque eu gosto muito do Raja Casablanca. Por ter eliminado o Atlético Mineiro, por ter essa torcida que fez uma música maravilhosa. Eu não sei se depois na edição tu consegue botar um trecho disso aí. Às vezes tu pode falar com o Serginho, a gente consegue colocar para ilustrar. Tem uma música linda, cara, da torcida do Raja toda cantando numa curva, assim, ó, lá, 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 em coro. É maravilhoso. Muita gente que tá nos assistindo já viu esse vídeo, essa performance da torcida do Raja Casablanca. Eu, curiosamente, vou todo ano para lá e nunca consegui pegar um joguinho lá em Casablanca. Né? Espero que esse ano eu consiga. Acho que vou conseguir. E aí eu volto numa próxima oportunidade para te falar como que foi a minha experiência lá com a torcida do Raja, que é insana, Léo. Tu já deve ter visto os vídeos e tal. Tem alguns vídeos legendados com o que a torcida está cantando. Eles são muito ligados à causa palestina, porque a União Árabe é muito grande, especialmente agora em tempos de guerra. Então tem letras que às vezes nem falam sobre futebol, né? Que estão falando sobre problemas políticos, né? E coisas desse tipo. Então é muito mais do que futebol. É muito mais do que futebol. O futebol já se provou muitas vezes, Léo. A gente até tem um dizer, né? Quando extrapola a questão da rivalidade, a questão banal da rivalidade, das brigas. Como, por exemplo, agora, Grêmio e Inter unidos por conta da enchente. Né? Eu vi agora... Aquele cara que geralmente ele só fala bobagem, aquele tal do Baldaço, que é aqui do Rio Grande do Sul, ele é do Inter e tal. Nossa, geralmente fala muita bobagem. Ele só sabe zicar. Ele fala muita bobagem, mas teve uma coisa que ele falou que foi muito certa, que até emocionou. Quando estava nesse problema, o Grêmio está com muito mais problemas do que o Inter para voltar a jogar na arena. E aí o Baldasso chegou e falou assim, o Inter vai conseguir recuperar o Beira-Rio antes e tem que emprestar para o Grêmio jogar. Isso é maravilhoso. E aí é isso que tu falou. É aquela frase, não é só futebol. É muito mais do que futebol. E aí é muito legal isso, cara. Uma rivalidade super fervorosa que tem o Grêmio e o Inter aqui no Sul. Aí um colunista que é super Inter chegar e dar uma dessa, sabe? E eu acho que tem que ser assim mesmo, cara. Porque isso aí é uma lição para todo mundo, inclusive para os mais valentões que querem, né, ficar brigando entre si. Não, na verdade, beleza, a gente não precisa se amar, né? A gente não precisa amar o rival. Mas, cara, a gente também não precisa se odiar, né? Então, eu achei muito bonito isso que ele falou. Apesar dele falar muita bobagem. Fala muita bobagem. Assim, e também Marrocos, o desempenho de Marrocos na última Copa foi incrível, porque caíram num grupo onde tinha a Bélgica, que podia incomodar, tinha Canadá e Croácia, se não me engano, né? Não era isso? Leléo, eu vou confiar em ti, porque eu não tenho muita memória, especialmente para coisas de seleção, assim e tal. Mas, se tu tá me falando que
se foi isso aí, foi um super grupo, né? Porque a Bélgica é a A geração... Bélgica foi eliminada, perdeu para Marrocos. Eu lembro desse jogo. Eu lembro que Canadá também estava no grupo, eu acho, e eu não tenho certeza da Croácia. E quando quer incomodar, o Canadá também incomoda. Senão, Incomoda. Hoje, vamos entrar naquele clichê, né? Hoje não tem mais bobo no futebol, né? Então, assim, todo mundo aprendeu a jogar bola. E aí incomoda, cara, incomoda. Tu vê, nós estamos falando do Marrocos, que até então era um zero de um time, né? Sim. Mas, enfim, e aí se teve a Croácia, que a Croácia acabou eliminando o Brasil, por merecimento. A Croácia sempre apronta umas coisas bem feias, especialmente contra o Brasil. Mas o Marrocos, cara, eu acabei torcendo muito pelo Marrocos, até pelo carinho que eu tenho de estar lá trabalhando e conhecer os marroquinos e saber o quanto eles gostam do futebol, né? Olha, sinceramente, Marrocos, na minha opinião, pegou os adversários mais difíceis. Porque o grupo deles era bem complicado para uma seleção como Marrocos. Uhum. Nas oitavas eles pegaram a Espanha. Verdade. Ganharam nos pênaltis da Espanha. Nas quartas ganharam de Portugal. E Portugal que tinha uma pressão enorme para porque é a última Copa do CR7. Exatamente. E contra a França na semifinal foi muito bem. Eu lembro que esse jogo eu quis assistir. Eu geralmente não assisto, nem jogo do Brasil assisto. Tá? Tem meio que um nojo desse novo Brasil aí. Mas, cara, eu lembro que o jogo do Marrocos contra a França eu torci como se fosse assim, um jogo que eu tivesse muito... O Marrocos jogou bem. Jogou muito bem. E conseguiram ser a primeira seleção africana da história a conseguir chegar na semifinal de Copa do Mundo. Feito histórico. Sim. Na verdade, se não fosse daquele Soares, talvez Gana também tivesse chegado. Lembra na Copa do Mundo de 2010, aquela Copa na África do Sul, Jabulani? Verdade, que o Uruguai de Soares, Forlan. E foi o lance que ele botou a mão na bola, foi pênalti. Uhum. Eu acho que o cara de Gana perdeu o pênalti daí, né? Foi então, isso. Sabe como foi? Teve um bate-rebate na área do Uruguai. O cara de Gana, se eu não me engano, cabeceou. E o Soares tirou de dentro do gol com a mão. Resultou na expulsão do Soares e pênalti. Isso tava 0-0 o jogo? Eu não lembro. Tava 1-1, se eu não me engano. Pá, e aí Gana ia fazer o 2-1. O cara da Gana jogou no travessão. Pá, aí Mas doído. ainda tinha os pênaltis. E na verdade foi captada a cena do Soares. Assim, tipo, porque o técnico ficou um pouco até irritado com ele por ele ter feito aquilo. E daí ele, assim, tipo, comemorando, assim, tipo... Eu disse, parecia que ele tava falando, assim, pulando de alegria praticamente, por ter salvado o Uruguai. Sim. Foi pros pênaltis, o Uruguai passou. Tu vê só, né? No final, o Soares com um golpe sujo salvou a seleção dele. Mesmo. Mas é do futebol, ele arriscou, né? Ia tomar o gol, tirou. E aí no pênalti o cara perdeu, o cara de Gana, infelizmente, porque seria muito interessante ver Gana, né, na semifinal, talvez até na final, imagina. E aí eu torci muito pro Marrocos estar na final. Imagina uma final Marrocos e Argentina. E o Marrocos consegue acabar com a carreira de Lionel Messi. A seleção do Marrocos acaba com a carreira do Messi. Se a gente pudesse reescrever a história, né, Léo? E imagina que legal seria se o Marrocos tivesse eliminado a França, que pra mim é um lugar nojento quanto país, quanto civilização, quanto tudo. Eu não gosto. Eu não gosto de francês, mas, inclusive. Olha, eu sou muito fã do Messi, tá? Pra mim, é no topo Pelé e aqui bem um pouquinho abaixo Pelé. Quer dizer, no topo Pelé, bem um pouquinho abaixo Messi. O único jogador que conseguiu chegar quase no Pelé.
entendeu? Que daí é impossível também, É né? impossível, porque é o rei, não tem... E tem uns mimizentos que vão chegar e falar: ah, mas o futebol antigo era pior. No futebol de hoje o Pelé não faria. Faria sim, tá? Faria sim, porque imagina um monstro que era o Pelé com a estrutura que se tem hoje. Porque o Pelé nasceu pra a esse troço. estrutura física, ele se aposentou cedo porque não tinha físico. Exato. E na verdade, mesmo se o estilo de jogo tivesse que ser diferente, o Pelé ia dominar qualquer estilo de jogo. Com certeza. Se quisesse, o Pelé seria goleiro. Ele foi, eu acho que ele foi alguma vez, né? Eu acho que ele até defendeu o pênalti no gol. Tu vê, o cara... Sim, o Pelé podia ser qualquer posição. Ele podia ser até técnico. Ele era maravilhoso. Na verdade, ele era o técnico dentro do campo, né? O que o Pelé falava, meu amigo, vamos fazer, porque tu tá jogando com um monstro do teu lado. Sim, porque um cara que entende do jogo desse jeito não tem pra ninguém, né? É uma pena que a gente não tenha mais esse cara, né? Um novo Pelé. Uma pena. Tomara que o Hendrick seja assim, né? Ah, mas Parece que o Hendrick é um ótimo jogador. Pode até virar um craque, mas essa comparação que fazem com o Pelé não existe. Não, é uma questão de fenótipo, né? Ele é um menino negro, que aí ele se veste de forma clássica. Sim. Mas tu sabe que isso é bom para influenciar uma nova geração de jogadores? Eu acho. Né? Ele tá lá estudando inglês, o espanhol, para poder... Eu acho que ele vai pro Real Madrid, né? Vai, já tá acertado, vai depois da Copa América, porque ele vai fazer 18 anos. Então. E ele não podia ser transferido com menos de 18 anos. Seria muito bom se ele... Claro que igual o Pelé, dificilmente eu acho que é impossível ter alguém, mas seria legal se ele pudesse ser o nosso Messi da nova geração. Né? Ele também não consegue ser o Messi, tá? Será? Talvez eu esteja falando uma bobagem, mas por mais que ele tenha explosão, ele tenha drible, ele tenha finalização, eu acho que ele tá mais pra ser um Cristiano Ronaldo. Ele é decisivo como Cristiano Ronaldo, eu acho. Ele entra no jogo e decide. Uhum. Fez isso em 3 jogos seguidos na seleção. Contra a Inglaterra, a Espanha e o México. Contra o México, nos 96 minutos. Fazendo gol pra salvar o Brasil. Tá aí, ó. Bom, tomara, vamos torcer, né? Ele é... Daria pra considerar o futuro do futebol. O futuro do futebol brasileiro. Mas, assim, pra mim, talvez tenha muita gente que discorda com a minha opinião, tá? Por mais que eu não goste nem um pouco desse cara na personalidade e no jeito de ser, um cara assim que eu olho no futebol de hoje em dia, eu penso, esse cara é fenomenal, ele é diferenciado, esse cara é o Kylian Mbappé. Que triste ter que assumir isso, né, Léo? É triste, porque é um francês que... não gosto também. Eu não gosto, mas o cara... Vai falar o quê, cara né? joga um absurdo. Tem que falar a verdade. Tu sabe aquilo que ele faz? Porque ele corta pro meio e geralmente quando o jogador corta no meio e tenta um chute colocado, o que ele faz? Dá um chute colocado, né, com efeito. Sim. Só que ele faz uma mudança de pé no último segundo, assim, o goleiro já acha que ele vai chutar lá, chutar cruzado e ele dá um pá. É muita técnica. É muita técnica. Ele tem uma explosão melhor do que qualquer outro jogador. O drible dele... Já viu aquele drible que ele fez tipo o Ronaldo, fazer um gol contra o Real Madrid, mas foi impedido na Champions League? Não vi. Foi anulado o gol. Ele fingiu dar um chute, passou a perna assim, ó, por cima da bola, deu mais um toque, driblou o goleiro assim de uma forma tão magnífica que não tem nem como explicar, e chutou pro gol. Aquele gol, assim, mostraria o quão habilidoso ele é pros críticos dele, entendeu? Porque um gol daqueles precisa de muita técnica, entendeu? Ele parecia o Ronaldo. Sim. Mas pena que estava impedido. Bom, mas cara, vamos lá, né? A gente é do Brasil e tal, mas na final dessa Copa aí não teve. Eu acabei
não torcendo, porque nem assisti, tava fazendo churrasco, que é muito melhor do que assistir futebol, mas foi legal a Argentina do Messi, né? Foi, porque o Messi... Ainda mais contra esse bobalhão aí do Mbappé. Sim, Francesinho. porque o Messi, ele já tá no final da carreira, né? Praticamente um aposentado, mas conseguiu ganhar uma Copa do Mundo jogando um absurdo, né? Não, e a loucura E que os um cara argentinos com uma fazem na carreira igual rua. o Messi. Sim, merecia, né? Merecia. Merecia. Ele é um cara massa também. Ele Quer é. mirar, bobo. Quer mirar, bobo. Que miras, bobo? Que mira, bobo? Muito bom, cara. O Messi é um cara sensacional. Ele é. E tu falou, né? O Pelé, o Messi. E aí, e o terceiro, cara? O terceiro? Nossa, o terceiro... Olha, se não fosse as lesões, eu colocaria o Ronaldo. Ah, sim, também. Esse era outro monstro, né? Assim, ele tem 400 e poucos gols, tem menos gols até que o Neymar. Tá, não, mas peraí. Mas ele não é da tua época, o Ronaldo. Não é? Tu fala com muita propriedade do Ronaldo e tu não viu ele jogar, praticamente. Ou tu viu alguma vez ele jogar? Ele ainda... Eu não vi. Tava gordo lá no Corinthians quando tu tinha 2 anos. Olha, aí tu tem um ponto. Mas tu sabe aquele cara de só de ver os melhores lances já consegue perceber? Porque se tu pegar os melhores lances do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo ele é esforçado, ele é um ótimo jogador. Mas, assim, essa é uma opinião até um pouco impopular. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo não é tudo isso. Porque o Cristiano Ronaldo ele é decisivo, ele faz muitos gols. Mas quando tu vê o Cristiano Ronaldo pedalando e driblando o goleiro da maneira... Pedalando até ele pedala bem. Só que fazendo igual o Ronaldo fazia. Cara, Tudo bem que ele não domina o Cristiano... a arte do futebol, né? Ele não domina é a arte. uma coisa Mas, mecânica. olha, posso falar a verdade? Futebol arte, na minha opinião, o futebol arte é muito importante. Sim, Ronaldinho Gaúcho, Não, ele o tinha um Bruxo é futebol demais, eu arte adoro o Bruxo. incrível e jogava muito Jogava também. muito. Por isso que esse cara tá muito acima da média. Mas assim, o Cristiano Ronaldo, por mais que faça gols, eu acho que fazer gols não é o suficiente. O cara tem que... Assim, a bola tem que gostar dele. Sabe? Igual o Messi faz, porque o Messi chega... Já viu aquele gol contra o Getafe do Ankara Messi? Ah, eu não sei. Ankara Messi. Ele saiu driblando o time todo, inclusive o goleiro. E daí eu penso... Ah, mas era o Getafe, até eu driblava o time todo lá. Para, né, Leléo? Eu com meus pinos no joelho aqui driblava. Não. Tu não driblava? Não? Não, mas... Ei, agora eu quero que tu fale a verdade. Eu tô brincando contigo, cara. Ainda bem eu... Meu Deus. Tá. Mesmo se fosse contra o Brasil de Farroupilha, o CR7 não fazia aquilo. Eu tenho certeza. Mas o Brasil de Farroupilha é um timaço. É. Só faltou oportunidade. Então, sim, os caras são triburro, porque eles não colocam o Brasil de Farroupilha pra jogar contra um time bom. Colocam, assim, o Brasil de Farroupilha contra o Juventude do Desvio Blaut, sabe? Que tem. Sim. Daí não consegue ganhar o Real Farroupilha, daí também não dá pra ganhar, entendeu? O Brasil de Farroupilha devia ser colocado pra jogar contra um time que tem o nível técnico deles, Claro, entendeu? claro. Tipo o Real Madrid. Óbvio. O Real Madrid, olha, Cara, eu duvido que o Real Madrid conseguisse sair da pressão de jogar nas Castanheiras. tu sabe. Ah, ali, meu amigo, com a torcida Ali jovem. o couro come. Meu Deus, cara. Não, ali, pau pega, couro come, velho. Não tem. Ali não tem pra ninguém. Vinícius Júnior sai com 3 pernas quebradas. Ah, sim. A pipoca salgada ali, cara. Meu Deus, ali não tem lei, né? É assim, mas tu vê que a gente saiu de um papo extremamente técnico de Copas do Mundo e tal, e a gente veio parar logo no Brasil de Farroupilha, né, cara? Tu vê.
Futebol é isso aí. Futebol é isso aí. Tá, mas agora assim, ó, eu não quero fugir, tu que manda aqui, né? Tu que me faz as perguntas. Mas eu achei curioso, cara, por essa questão do Ronaldo, porque eu fui fazendo a matemática enquanto tu falava brilhantemente, né, sobre coisas que eu nem sei. Na verdade, eu não sei nada de futebol, eu só acompanhei, fui pro estádio, aí no estádio, né, acontecem coisas que fazem tu não lembrar direito dos lances, mas assim, eu fiquei impressionado que tu fala do Ronaldo como se tu tivesse visto ele jogar ontem. Ah, Tu é muito estudioso disso aí, cara. Deve saber muito de, por exemplo, de Copa do Mundo, essas coisas. Eu sou uma Olha, negação pra isso, cara. eu sou muito curioso. Eu era muito curioso com futebol, assim, tipo, quando eu tinha uns 8 anos, assim, eu não gostava muito de assistir futebol, nem de jogar. Mas eu gostava mesmo é de ver vídeos sobre curiosidades de futebol. Tá, tu é tipo Eu o mini PVC. Eu ficava o dia todo vendo uns vídeos de futebol europeu e, assim, absorvendo tudo na minha cabeça. E no final, isso rendeu, assim, muitas coisas legais que eu sei. Histórias da Copa do Mundo, que nem aquela do Luís Soares. Sim. E tu, cara, se eu, por exemplo, assim, se eu te perguntar quais foram todos os campeões das Copas do Mundo. 1930. Meu Deus. Uruguai. O menino é um monstro mesmo, ele sabe, lá vem. 1934 e 38, Itália. Eu 42, vou pesquisar isso aí depois, hein? Tá bom. 42 e 46 não teve. Por quê? Como assim não A teve? guerra. Ah, é verdade. Porra, sabe de história também. Em 50 foi o Uruguai que ganhou no Maracanã. O Maracanaço, né? Maracanaço. Essa eu sabia. 54 foi a Alemanha. Tá, 58 e 62 foi o Brasil. tá. Foi Suécia, né? Não 66. foi na Suécia uma dessas? Uma delas foi na Suécia contra a Suécia. Isso, acho que foi essa. E a Essa outra eu eu lembro. me Não que eu essa estava de lá, não sou tão 68. velho. 58 foi mal. Daí 66 foi Inglaterra. 70 foi o Brasil de novo. 74 foi a Alemanha. 78 foi a Argentina, aquela do Mário Kempis, sabe? Sei. Isso foi na Argentina, né? Ou não? Essa foi. Foi na Argentina, né? É. E 82 foi a Itália. Tá. Lembra que o Brasil tava com um timaço? Tinha o Sócrates, Zico. Claro. O Brasil foi eliminado pela França? Não foi uma que foi nos pênaltis da eliminação? Todo mundo achou que o Brasil ia com aquele timaço ia mandar bala. Não sei, não lembro. Pior que eu não lembro muito bem. Mas 2000 e... 2000, Não, nós estamos em 82, não me enrola, porque tu tá aí, tu botou a banca agora. 1986, não tem como esquecer, né? La Mano de Dios, Ah, é Maradona. verdade. Foi no México essa. Maradona não, né? A Argentina de Maradona. 90 foi a Alemanha, Tá. em cima da Argentina. 94 foi o Brasil. Eles balançaram o neném lá, o Romário, o Bebeto e o Mazinho. Não era o filho do Bebeto? Eu acho que era o Bebeto. Do Roberto Baggio, que errou o pênalti. O homem que caiu em pé, que morreu em pé. É verdade. Ah, cara. 98 foi a França, aquela que o Ronaldo passou mal. Sim. 2002 foi o Brasil. 2006 foi a Itália. Com direito, sabe? Que o Zidane Foi deu da a cabeçada do Aham. Materazzi, né? Marco Materazzi, que era um... Zagueirão. Eu adorava ele. Zagueiro bandido. Mas, na verdade, quem roubou a cena foi o Cannavaro, que inclusive foi campeão da Bola de Ouro. Não foi esse cara aí que levou a mordida do Soares? Quem foi Cannavaro foi o que... a mordida foi o Chiellini. Ah, mas era um italiano, né? Era. Isso aí. Tá, não me enrola. 2000 e qual? Quanto nós estamos? A gente estava em 2006, que o Cannavaro ganhou a Bola de Ouro. Tá. Daí teve 2010, que foi a Espanha, aquela que o Casillas fez aquela defesa lendária
Sabe, contra a Holanda? Cara, O defesa Iniesta lendária. fez o gol na prorrogação. Não, defesa lendária. Tu não, Não, vem não me foi- falar de foi defesa prorrogação. lendária, tá, Léo? Tu não vem me falar porque tu me ofende. A defesa lendária é o golpe do escorpião do René Higuita, da Colômbia. Ah, é verdade, Ah, é essa é a verdade. defesa lendária. Não, mas a defesa do Cacilhas foi Não, com eu tô os brincando. pés. Não, eu tô Foi brincando uma contigo. defesaça no chute do Robin. E isso foi em 2014. Isso foi em Não. 2010. 10, tá. Que Daí foi em na 2014 da África do Sul, acho. foi da Jabulani. Isso aí. Em 2014 foi a Alemanha com o gol do Mario Götze Ah, em cima tá. da Argentina, É. sabe? 2018 foi a França Tá. que ganhou da Croácia Foi. e 2022 foi a Argentina do Messi. Foi verdade. Cara. Não. É uma mini enciclopédia, né, cara? Não, essa daí. Não, fiquei surpreso, porque eu não sei nada. Cara, tu sabe que tu tava falando dali, a gente chegou em 94, que daí é uma que eu lembro muito bem e com carinho, por causa da balançada do neném. Essa foi a Copa que eu mais gostei, cara. Sério? Sim, tu tinha que ter acompanhado, tinha que ter nascido lá, mas daí aí a gente ia ser muito amigo, a gente já ia estar uns cacos velho. Aí não, é melhor tu ter nascido depois. Mas eu gostei muito dessa Copa, eu lembro muito bem dela. Jogou Romênia, Bulgária, eu gosto muito desses times ali mais do leste europeu. E eu lembro com muito carinho da Copa de 94, é a minha preferida, inclusive. Qual que é a tua? Tu tem uma Copa assim que tu gostou Uma mais? Copa preferida? Eu só não... Olha, pra mim é de 2010 por causa da Jabulani e tudo que significou, né? Por ter sido na África. Uhum. Mas se não fosse o 71, que eu não quero nem comentar, na Copa de 2014, vamos falar 71 pra não ficar muito ruim, né? O 71. Seria a Copa de 2014, porque por ser no Brasil, teve o Fuleco, Sim. a Brazuca, que era a bola, né? Sim. Teve a reforma do Beira-Rio. Assim, eu achei muito legal. A Copa que deu estádio pra muito, não é o caso do Inter, né? Mas é uma Copa que deu casa pra muito time sem vergonha aqui no Brasil, né? Corinthians ganhou um estádio, Teve um Atlético também. Paranaense terminou o estádio deles, né? Cara, teve uma reforma no estádio ali, né? Estádiozinho ali, mequetrefe. Bem ruim, que hoje em dia tá caindo aos pedaços. É bom de ver show lá. E o show nunca é com bola. É show com O show música, igual o daqueles Serginho que tem. morto-vivo que tem lá, É. que eu acho que habitam, agora que tá tudo abandonado e feio. Cara, mas ó, tu falou ali do 7x1, né? Sim. Essa daí tu deve lembrar. Quantos anos tu tinha no 7x1? Eu tinha 1 ano. Ah, então tu nem sofreu. Eu menos ainda, porque eu nunca dei bola, né? Agora, eu tava, olha só, no 7x1. Primeiro que a Copa de 2014, cara, pra mim, que sou tipo um apolítico, detesto política, e essa Copa, ela privilegiou demandas que a gente não... que eram menos importantes do que fazer futebol aqui, né? A gente precisava mais de hospital e não de futebol, como disse o Ronaldo, precisava mais de futebol e hospital. Então eu tava assim, cara, eu jamais vou torcer pro Brasil nessa Copa. Porque se o Brasil ganhasse, isso no meu pensamento, né? Se o Brasil ganhasse a Copa no Brasil, ia ser a coroação da corrupção. Ia ser tudo que os caras precisavam. Então, desde o primeiro momento, eu torci muito contra o Brasil. Tem muita gente que vai me odiar por isso, mas eu torci muito contra o Brasil. E eu tava, sabe aonde? Na Índia. Desculpa eu te cortar aqui. Só que, olha, isso aqui é um podcast de futebol, tá? Não sobre política pra sair queimando, falando de corrupção, tá? Tá, não, mas assim, ó, o futebol tem muito de corrupção e política também, né, Léo? Então, assim, ó, vai te acostumando. Vai te acostumando, cara. Em 2014, cara, essa Copa no Brasil, eu fiz questão de não torcer pro Brasil. Por conta disso tudo, tá? Porque eu não concordava com a execução da Copa no Brasil, porque tinham demandas mais importantes, né? E aí, cara, o desfecho desse cenário todo, mesmo eu não torcendo pro Brasil, foi aquele fatídico 7x1. Eu tava na Índia. E quando eu tava lá, e curiosamente, cara, tinha uns 6 alemães na mesma sala que eu, assistindo o jogo. Eu falei, vou assistir o jogo, né? Aí começou 1x0, 2x0, 3x0. No 3x0, meteórico,
os caras fizeram. Os alemães muito polidos e educados estavam assim, cara, não vou nem comemorar mais. Por causa de mim, que eu tava ali. E eu não tava dando muita bola. Peraí, tinha quantos alemães tinha? Tinha uns 6 alemães lá. Quase um alemão pra cada gol. E aí chegou uma hora ali, quando deu 5-0, eu falei, vou até sair daqui, porque eu já tô passando vergonha. E era uma coisa assim, ó, por mais que eu não estivesse torcendo pro Brasil, eu fiquei sentido por ser tão humilhante, né? Enfim, foi curioso isso. Assim, eu tenho uma pergunta aqui pra ti. Que nessa, dependendo da tua resposta, eu vou te pegar de surpresa. Tu gostaria de ter vivido na época do Pelé, que a seleção jogava um bolão e ganhava um monte de coisa? Cara, tu fez essa pergunta pra eu me contradizer daquela história de que eu não gosto que o time ganhe tudo. Exatamente. Tu fez isso. Tu fez isso porque tu é sacana, tá? Eu peguei nessa maldade aí. Só que eu vou te dizer que a parte do futebol, né, tirando o futebol, eu adoraria ter vivido essa época, porque em 70 tinha muita música boa, tinha muita banda de rock boa pra ver, e aí eu ia gostar. Agora, por conta de futebol, acho que não. Não, mas eu tô querendo dizer ver o Brasil. Acho que não. Tá bom. Não, por conta de futebol, não. Agora... Eu não devia ter falado que dependendo da tua resposta eu ia te botar numa cilada. Porque, e daí se eu falasse que sim? E se eu falasse que sim, o que tu ia falar? Tu podia ter dito sim. E daí, eu fui um burro, eu entreguei tudo pra ti. Não, mas calma. Na próxima tu já não vai entregar as cartas assim, né, cara? Agora assim, ó, tá, vamos refazer. Vamos fingir que... Beleza, vamos fingir que eu não te respondi isso. E aí me fez essa mesma pergunta. E eu falo assim, cara, claro que sim. Pô, imagina o Brasil ganhando tudo. Claro que sim. O que tu ia me responder? Mas tu não disse que antes... Cara... Tu não gostava de ver o teu time ganhando tudo e que seria sem graça? Ia ser muito bom se tu fizesse isso, cara. Pô, Leléo. Te prepara pra pegar uns caras menos coerentes que eu. Porque eu sou muito coerente, né, cara? Aí eu fui de acordo com os princípios que eu já tinha te falado aqui. Mentira, eu nem sou assim. Bom, eu posso chamar o Beisola pra fazer isso com ele. Quem que é o Beisola? O Beisola, aquele da grande família, sabe? Porque eu acho que ele ia cair nessa. Porque ele é contraditório? O que ele é? Só tem cara de burro mesmo. Tipo eu? Não. Não, mas ele seria fácil de enganar. Entendi. O Beisola era legal. Então, tu já foi pra Ásia, né? E eu quero saber, tu já viveu alguma coisa com futebol na Coreia do Norte? Porque, assim, eles já jogaram a Copa. Eu acho que eu imagino uma loucura lá na Coreia do Norte. E, assim, como é um país muito restrito de qualquer coisa, não dá pra ter informação sobre futebol lá. Assim, como que é? Eles gostam de futebol? Tem times de futebol lá, talvez? Tem campos? Leléo, eu não sei se existe uma liga norte-coreana que tenha, por exemplo, o Brasileirão deles, né, o Campeonato Nacional da Coreia do Norte, não sei. Tá? O que eu posso te falar é que assim, não é uma experiência com futebol que eu tive na Coreia do Norte quando estive lá. Mas eu sei de histórias que envolvem futebol e a Coreia do Norte. E existe uma história do futebol da Coreia do Norte que envolve inclusive o Brasil. Tá? Quando eu estive na Coreia do Norte, cara, eu pude visitar os arredores de um dos maiores, acho que é o maior estádio do mundo, se chama Estádio 1º de Maio, que é o primeiro dia do trabalhador, se comemora internacionalmente. Como é um país comunista, comunista, eles têm muito essa questão do trabalhador e tal, Partido dos Trabalhadores e tal, que está no poder e tudo mais. Então é o estádio 1º de Maio. Se eu não me engano, cabe 120 mil pessoas. É um estádio mais para aquelas apresentações muito artísticas que eles têm lá, o Arirang, que se chama, que fazem mosaicos, assim, super disciplinados, super lindos, é uma festa muito linda. Os norte-coreanos têm por essência
a tradição nas artes e também no esporte. Eles fazem fomento ao esporte, apesar da população viver né, com muito pouco, com malnutridos e tudo mais. Isso dificulta a prática do esporte. Mas, tirando tudo isso, então, como lá tudo é massivo, então tu tá vendo o maior estádio do mundo na tua frente. Tá? E a história que é muito curiosa do futebol na Coreia do Norte é que uma vez um clube chamado Atlético de Sorocaba foi excursionar na Coreia do Norte, a convite do governo norte-coreano. Atlético de Sorocaba? Atlético de Sorocaba. As cores do Atlético de Sorocaba, se não me engano, são vermelho e amarelo. Predominantemente amarelo e não vermelho. A camisa do Atlético de Sorocaba, portanto, é amarela. Eles foram jogar na Coreia do Norte. E como o governo dita a verdade na Coreia do Norte, o governo fabrica a verdade. Ah, meu Deus, eu tô imaginando. O governo falou que era um amistoso entre Coreia do Norte e Brasil! Coreia do Norte e Brasil. E, cara, o estádio estava lotado. Parece que tinha 80 mil pessoas dentro do estádio, mais 30 fora. Mas, assim, na Coreia do Norte, tem gente, assim, que consegue ver a verdade? Não. Não? Não, porque tudo é controlado pelo governo. Tudo. Extremamente tudo. Toda a mídia, não tem internet livre, não tem nada. Não tem nada. Tudo que tu pode usar no teu celular, se tu é felizardo e tem um celular na Coreia do Norte, é tudo uma internet do governo. É como se você fosse acessar um portal da tua escola só para fazer os trabalhos. Tu não pode acessar Instagram, tu não pode acessar nada. É só uma intranet. Né? Então eles estão a parte de todas as informações que tem no mundo. Então o governo falou que era Brasil e Coreia do Norte. O poderosíssimo Atlético de Sorocaba estava lá. E os relatos dos jogadores, depois tu pesquisa, tem algumas matérias no Globo Esporte e tal, isso é de 2011, se não me engano. Eles foram lá fazer esse amistoso e os jogadores, cara, viram um clima tão tenso. E por toda essa pressão, que a Coreia do Norte é um lugar muito fechado e tal, e todos os mitos que tem também em torno da Coreia do Norte, há de se dizer, os jogadores do Atlético de Sorocaba, por alguns instantes da partida, ficaram com receio de vencer a partida. Porque eles pensavam na cabeça deles que se eles, porventura, ganhassem da Coreia do Norte de 1, 2, 3, 4, 5-0, eles poderiam não mais sair de lá. Então, foi um jogo com um resultado diplomático. 0-0. Todo mundo ficou bem, todo mundo ficou feliz para sempre. O pessoal do Atlético de Sorocaba, que naquele dia foi Brasil, voltou para casa são e salvo e deu tudo certo. Mas essa história é real, né? O Atlético de Sorocaba já foi a seleção canarinho pelo menos uma vez na vida. Poderosíssimo Atlético de Sorocaba. Né? Podiam fazer isso, mas na Copa, né? Porque se for pra perder pra Croácia, eu prefiro até ver o Atlético de Sorocaba. Era melhor, né? Numa dessas, os caras do Atlético de Sorocaba iam jogar com sangue nos olhos, né? Como se diz, né? Com a faca entre os dentes. Mas essa é a história. Ou pelo menos iam perder, mas não iam perder sendo do Brasil, né? Sim, exatamente. Melhor perder, assim, sendo o Atlético de Sorocaba, porque assim, o Atlético de Sorocaba perdeu pra Croácia. O esperado, né? Sim, sim. O Atlético de Sorocaba não ia ganhar da Croácia. Mas o Brasil perdeu pra Croácia. Entendeu? Foi brabo. Triste. Bom, Marcola, eu acho que a gente já teve um ótimo papo. O papo já fluiu, já rendeu. Então, eu acho melhor agora a gente encerrar. Então, essa foi... Não, mas peraí. Não. Como assim? Que? Encerrar? Tu não vai falar para eu, né? Falou, dar um alô, eu preciso dar o meu salve. E outra coisa, eu tenho uma coisa muito mais importante. A coisa mais importante Sério? desse programa é o que vai acontecer agora. Porque, velho, eu vou te dar um manto sagrado. Um manto sagrado do maior time do mundo, que se chama Marcílio Dias. Tá aqui, ó. Ó o manto. E assim, ó. Isso aqui, Leléo, eu vou te dar uma sugestão.
vamos fazer virar tradição para as pessoas que tu vier convidar a participar do podcast, eles trazerem uma camiseta dos seus times, cara. Aqui, ó. Tá aqui, ó, Marcilhão. Vai com calma que eu também tenho uma. Aí tu vê. É uma troca de flâmula, é lá. Eu já não sou mais tão guri assim, né? Mas agora eu vestindo isso aqui, eu vou ser o guri da base, né? Olha aqui, Leléo. Comemoração do Messi levantando a camisa. Aqui nessa aqui, eu acho, Leléo, ó. Não, mas é isso aí, ó. Camisa 5, ó, aqui, ó. Ó, guri da base, ó, cara de guri. Te amo, cara. Também te Parabéns, continua com o teu programa. Cara, tu é um menino inteligentíssimo. Eu tenho um prazer enorme de fazer parte da tua vida, de poder trocar ideia contigo, aprender contigo. Tu realmente, essa enciclopédia, esse nerd. Olha, senta aí que eu não tô indo embora. É eu que mando aqui agora. Não, mentira. Mas antes de qualquer coisa, eu sei que tu narra muito bem. Eu não narro nada. Tu não vai fazer isso comigo. Tu narra, eu quero que tu narre um gol do Marcílio. Pá, tu não vai fazer isso, que vergonha. Lembra de um gol que tu já viu? Pensa num gol marcante, assim, do Marcílio. Não sei, talvez de algum título. Talvez da primeira esses são vez raros, que tu foi esses no são estádio. raros. Não, esses são raros, né? A O gol do primeira vez título que do tu foi no Marcílio. estádio, tu lembra vou ter como que voltar foi? em 70, eu nem vi esse gol. 70 e pouco. Tu lembra de quando tu foi no estádio pela primeira vez? Lembro. Pensa em um gol que, assim, te marcou. Não, eu vou fazer o seguinte. Um que tá... A memória tá mais fresca. Foi um gol importante para mexer com as emoções do próprio espetáculo. O Marcílio Dias jogou a Copa do Brasil esse ano pela segunda vez. Em 100 e poucos anos de história, foram só 2 vezes. As 2 vezes seguidas. Ano passado nós eliminamos a Chape na primeira fase, foi muito bom. E esse ano a gente enfrentou o Vasco. E eu já tinha te contado aquele troço. Eu tinha visto o jogo. Eu tinha te contado aquele troço lá que em Santa Catarina é muito Flamengo e Vasco. Então, cara, eu peguei aquilo pra mim e falei assim, agora esses sem vergonha de Itajaí vão ter que engolir o Marcilhaço, né? Porque Itajaí tem time pra torcer e vamos embora. E, cara, a torcida do Marcílio fez uma festa, sinceramente, cara, no mínimo de clube legal de Série B. Fumaça, explosão, estádio lotado. O Brasil tinha que conhecer o Marcílio Dias, passando na Sport TV. Foi a coisa mais linda do mundo. Você que tá assistindo, vai lá depois no YouTube, lá ver o que a torcida do Marcílio fez. Você que acha que a gente não é nada, o futebol vai muito além de conquistas e de séries, ouro, enfim. Tu acha que eu penso em conquista? Não tô falando de ti. O time do Inter é um time super campeão, tá campeão de tudo. Tá falando de barriga cheia, tá? Não, mas eu, sendo torcedor, nunca vi o Inter ganhar um título assim, porque mas isso vai mudar. O último que eu vi foi com 3 anos e eu nem sabia. Nem lembra mais. Praticamente. Vai mudar, vai mudar. Nada. Então assim, Léo, eu vou narrar um gol que foi muito bom para restabelecer. Imagina, o Marcílio Dias tá jogando com o Vasco, todo mundo dando o Marcílio Dias como morto. Vai assim, beleza, vai ser massacrado pelo Vasco, né? E não foi assim, o jogo foi 3-1 pro Vasco. Só que não disse o que foi o jogo. O Marcílio Dias já tinha botado bola na trave. Eu lembro, o cara perdeu um gol inacreditável. Foi lindo, o jogo foi lindo. Eu tava assim, em êxtase na arquibancada. E começou perdendo de 1-0. E logo depois, Juninho Tardelli chegou, vai pra dentro da grande área, vai Juninho Tardelli, achou Araújo lá na ponta esquerda, fez o cruzamento, a bola explodiu na zaga do Vasco, retorno pra ele, quem que era ele? Ayrton botou a bola dentro da grande área, quem é que sobe? De cabeça, agora é ele, Zé Eduardo pro gol! Gol! O sorriso da torcida rubro-anil para explodir o gigante de concreto armado aqui na cidade de Itajaí. 1-1, o Marcílio Dias está vivo na Copa do Brasil. Eu imagino assim. Que você deve ter gritado na hora. Eu te amo, Zé Eduardo! Cara, eu fiquei completamente louco. Eu subi no alambrado. Eu tenho uma cicatriz na mão porque eu rasguei a minha mão nesse dia. O futebol faz a gente fazer coisas estúpidas.
faz fazer coisas estúpidas. Eu rasguei a minha mão aqui nesse dia, mas é uma cicatriz desse jogo histórico do Marcílio Dias, onde o Marcílio Dias mostrou pro Brasil inteiro que ele pode sim bater de frente com um time falido como o Vasco. Eu gostaria de fazer uns agradecimentos ao tio Lutão, da Grunge Design, que fez esse logo maravilhoso, essas camisas maravilhosas. Também gostaria de agradecer ao tio Serginho, da gravadora Jardim Elétrico, por ter fornecido esse lugar incrível pra gente poder gravar. E também gostaria de agradecer ao nosso convidado e amigo Marcola Marcos Della Cumbre. Tamo junto. Obrigado, Leléo. Quando quiser, eu tô aqui. Então, eu gostaria de encerrar por aqui a primeira edição do podcast Guri da Base, que com certeza vai ser muito marcante, a primeira de muitas, eu tenho certeza, e eu tô muito empolgado com isso, tá? Até a próxima, nos vemos novamente.